Guarda aqui. Bom, que eu já comecei a gravar. E aí, como que eu vou fazer com vocês? Nós vamos discutindo, tá? Eu tô aqui no Portal Eleva também. Vou pegar a apostila de vocês aqui no Portal Eleva, vou conseguir conciliar a minha tela para vocês. E com isso a gente vai discutindo sobre o conteúdo, combinado? Pode até parecer um monólogo, porque só eu vou falar, vocês vão digitar, mas se eu estiver falando alguma coisa, principalmente na hora da apresentação, e vocês não conseguirem entender o que eu estou falando, quando eu estiver compartilhando a minha tela do computador, eu preciso que vocês abram o microfone e falem, porque eu não consigo ver o chat na hora da apresentação, combinado? Alguém dá um salve aí, por favor, para ver se entendeu o que eu falei. Pelo microfone, pode abrir o microfone. Roberto falou ok. Então tá bom. Vocês entenderam direitinho a dinâmica? Então vou explicando o conteúdo. Saulo, capítulo 5 de Biologia 2. Deixa eu dar uma olhadinha, Lara, qual é o capítulo, tá? Eu vou abrir o conteúdo aqui agora, lá no portal Eleva. É porque eu não tenho livro físico aqui em casa, só tenho o livro do portal. Bom, quando entrar lá, o Yuri falou que o som tá baixo. Tenta aumentar um pouquinho mais o som aí, Yuri. Vou ver. Deixa eu mexer numa configuração aqui, de repente pode melhorar para você aí. Vê se melhorou. Tá, mas agora, vê se melhorou para você, se ainda tá baixo. O som tá legal para todo mundo? O Yuri falou que tava baixo, ele falou que vai entrar e vai sair. Pros demais, tá tudo certo aí? Lara para mim tá de boa. Ana Clara sim, aqui tá legal, ok, 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 beleza. Bom, só tô acabando de entrar no portal Eleva aqui, tá fazendo graça aqui. Nicolas, já voltou? Pegou lá o material? Já? Beleza. Tá fazendo graça aqui, não tô conseguindo entrar no portal Eleva agora não. Deixa eu atualizar esse negócio aqui. Mas de qualquer forma, não tem problema não. Ah, consegui. Porque como o conteúdo é virologia, virologia é um conteúdo bem tranquilo da gente trabalhar. Apesar de eu já vou adiantar uma coisa para vocês, como nós vamos fazer um paralelo. Ah, o Pedro. Como nós vamos fazer um paralelo da virologia tradicional com o que nós temos vivenciado agora nessa pandemia com o Covid-19, sai um pouquinho fora esse vírus está circulando no mundo em relação a uma virologia tradicional, ok? Me lembrem de falar sobre isso quando eu começar a falar sobre a questão de células competentes, células incompetentes, combinado? Ok? Vocês podem responder, senão fica só um monólogo, é horrível, eu não consigo entender se vocês estão entendendo, se estão interagindo. Já tomaram café? Ana Clara, ok. Lara, ok. Tomei mesmo. Não. Davi tá tomando. Bernardo tomou nada. Por que você não tomou café ainda, Bernardo? Acabei de tomar, cara. Pega lá o café, traz o café. Toma café assistindo a aula, não tem problema não. Tá com preguiça? Felipe já tomou, então tá bom. Não, tranquilo. Então, olha só, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu já estou aqui na plataforma Eleva, e a gente vai verificar certinho qual é a aula, tá, Lara? Você tinha perguntado. A aula é sobre virologia, na realidade são duas aulas de virologia. É biologia 2, se não me engano. Deixa eu abrir aqui.
Sara falou que já tomou e já correu porque tá fitness. Acredito, acredito. A Lara falou assim, capítulo 4, capítulo 5 da Biologia 2, não é isso, Lara? Abri aqui o módulo da Biologia 2. É isso mesmo. Começa com sistemática e tal. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai conversando, ok? Eu vou pedir um favor, quem quiser fazer alguma intervenção, quiser falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, abre o áudio e fala, porque eu não consigo ler o chat quando eu tiver com a minha tela disponível para vocês, ok? Então, estamos agora no compartilhamento de tela. E aí eu vou pedir um favor. Qualquer intervenção é só falar, ok? Bom, então vamos começar a falar, enquanto eu estou chegando lá no módulo, sobre virologia. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte: vírus não é considerado um ser vivo, ok? Apesar de ter duas linhas de pesquisa que falem sobre essa determinada situação, uma linha defende que vírus é um parasita intracelular obrigatório, e outra linha defenda que vírus é somente um arranjo proteico com material genético, no caso, ácido nucleico em seu interior. As duas linhas, elas divergem em relação se o vírus é ou não é um ser vivo. A linha que considera o vírus como um ser vivo, ele fala que ele no ambiente natural é um indivíduo inerte, ou seja, ele está numa forma de senescência no ambiente, ele não é ativo, e ele só fica ativo uma vez que ele esteja dentro de uma célula. Então, essa linha defende que o vírus, ele obrigatoriamente precisa parasitar uma célula para ser um ser vivo. Por isso que o nome é parasita intracelular obrigatório, ok? A outra linha, que é a linha que eu sigo, que é a linha da UFRJ, ela considera que vírus não é um ser vivo. Vírus é simplesmente um arranjo proteico, então você tem uma estrutura de proteína e você tem uma informação dentro desse arranjo proteico. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é como se fosse um pendrive. Imagina um pendrive, ok? E imagina esse pendrive, eu quero plugar esse pendrive no meu computador, tá? Eu consigo plugar um pendrive em qualquer computador? Alguém responde, por favor. Hein? Peraí, Saulo, a Isadora não está conseguindo entrar na Agenda Edu. Por que ela não está conseguindo entrar? João Vitor falou, porque ele não consegue ler. Não, vamos pensar só na questão da estrutura primeiro, a gente vai chegar na questão da leitura. Mas, ô João Vitor, vamos pensar no seguinte, eu tenho um pendrive, ok? Pendrive tem aquela estrutura de entrada USB. Nicolas colocou, sai sozinho do aplicativo? Como assim? Não entendi. Não, eu tava falando que você não consegue... não, eu não consigo ver o chat. Não, é isso mesmo, agora que eu vim para cá para poder... Porque se eu compartilhar minha tela, ó, eu não consigo ver. Eu tenho que jogar para cá de novo. Ah, obrigado. Valeu, João. Obrigadão. Não, então, voltando. Na questão do. Só que eu preciso que vocês falem, porque senão eu não. Quando eu estou apresentando, olha, eu não consigo ler o chat. Então vamos fazer uma coisa. Entra alguém, não tem problema nenhum. É, pode fazer isso mesmo, pode enviar o link para ela conseguir entrar, a Isadora. Ok? Eu tô sem. Alguém pode enviar o link aí? Porque eu tô sem o WhatsApp aqui, senão vai ficar muita coisa na minha tela do computador. Bom, podemos continuar? Então, olha só, voltando. Então, eu posso pegar um pendrive e eu posso plugar esse pendrive em qualquer computador? Eu tô aqui no chat, já que vocês não querem falar, eu vou ler o que vocês estão colocando aqui. Eu consigo ou não?
O Davi falou que sim. Perguntou sim? Sim. Bom, se eu pegar um computador 386, aquele computador lá do passado, eu consigo plugar um pendrive nele? Felipe falou que não. Yuri falou que não. A Isadora conseguiu. Isadora está conosco aqui. O Davi falou antigo não. Então, essa é a grande questão. Pendrive é uma tecnologia atual, concordam? Então, eu só consigo, Sauan, eu só consigo utilizar um pendrive num computador desde que o computador tenha entrada para USB, concordam? Ok, ok, isso, tá? Estão entendendo a analogia que eu estou fazendo? Então, eu só consigo usar um pendrive num lugar que eu tenha entrada USB. Um detalhe, se eu pegar um pendrive e tentar encaixar aqui, ó, no celular, tá? A entrada do celular é essa entrada aqui, ó. Ela é totalmente diferente de uma entrada USB padrão, né? Eu consigo plugar um pendrive aqui? Não. Então, essa é a grande questão. Quando a gente fala de vírus, nós estamos falando de uma informação que está dentro de uma cápsula, ok? Essa cápsula é uma cápsula proteica. E aí, dependendo do vírus, além dessa cápsula proteica, ele vai ter também uma membrana externa. No caso, o coronavírus é um vírus assim. Ele tem a cápsula, ele tem uma membrana externa, o que a gente chama de vírus envelopado, ok? Então, voltando. Então eu posso ter o pendrive, eu posso ter informação, mas se eu não tiver um computador, se eu não tiver alguma coisa que eu consiga plugar aquele pendrive e extrair informação daquilo, não adianta eu ter o pendrive, concordam? Não adianta ter informação lá, tá? E aí, uma outra questão, beleza, eu peguei o pendrive e pluguei aqui no meu computador, tá? Eu tenho um arquivo lá, sei lá, um arquivo em PDF. Só que eu não tenho um leitor de PDF. Então, eu peguei o pendrive, pluguei no meu computador, mas eu não tenho um arquivo para ler, o programa para ler aquele arquivo. Eu vou conseguir acessar aquele programa? Não. Entenderam a lógica? Vírus é exatamente isso. O vírus, ele tem uma informação, essa informação, ela consegue ser lida por células específicas. E se eu não tiver aquela célula específica, primeiro, para fazer interação, para poder pegar aquela informação. Segundo, pegar aquela informação e fazer a leitura e a codificação daquela informação. Eu não consigo produzir aquela informação, ok? Essas células nós chamamos de células competentes. Vamos agora falar um pouquinho, fazer um paralelo com o coronavírus, ok? O Covid-19. O coronavírus é uma célula que só consegue ser replicado por célula pulmonar. Então você não vai ter coronavírus nos rins, você não vai ter coronavírus no fígado, você não vai ter coronavírus, sei lá, no intestino, você só vai ter coronavírus sendo replicado no pulmão, somente com células pulmonares. Por isso que o coronavírus é uma doença que ela debilita o pulmão. Entenderam a lógica? Por isso que dá falta de ar, sim, Yuri, é exatamente por isso. Eu tenho células pulmonares sendo comprometidas, porque elas estão produzindo vírus naquele momento, e com isso elas não conseguem executar a sua função. A função é de manter a integridade do pulmão, são os famosos pneumatócitos. Essas são as células que conseguem ler a informação do coronavírus e produzir novos coronavírus. E com isso, a pessoa produzindo novos vírus, né? Vírus é partícula viral. Ela, quando espirra, ela coloca aquilo para fora no ambiente. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. É tipo hepatite, tá? Nós temos 5 tipos de hepatite: A, B, C, D e E, tá? A hepatite é uma doença que só compromete o fígado. O Felipe colocou aqui, a coretina pode curar? Coretina, me explica melhor sobre isso. Esse eu não pesquisei ainda não.
Coretina é um princípio ativo ou um medicamento? Felipe. É um medicamento. O Felipe, esse medicamento, coretina, realmente eu não pesquisei. A gente está pesquisando sobre algumas situações, mas eu vou deixar para a gente falar sobre isso depois no final, porque isso demanda muito tempo. Vamos entender a virologia como um todo e depois a gente volta para essa questão específica do corona, pode ser? Beleza. Então, olha só, moçada, lá no módulo de vocês, vem falando primeiro sobre a característica geral do corona, dos vírus, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é exatamente isso. Esse primeiro conceito que ele apresenta aqui no módulo de vocês, ó, parasita intracelular obrigatório. Foi aquilo que eu falei para vocês, tá? O módulo considera o vírus como um parasita intracelular obrigatório. Só que essa é uma linha de consideração, é uma linha de pesquisa, ok? Então vocês podem marcar isso daqui e colocar do lado disso daqui que vírus não é um ser vivo, não é parasita, ok? Muito menos obrigatório, tá? Porque o conceito de parasitismo em ecologia é o indivíduo que ele se alimenta de outro indivíduo sem levá-lo à morte, ok? E o vírus não se alimenta da célula, o vírus, na realidade, ele é replicado pela célula, a célula vai e replica ele, porque a informação que ele tem é de replicação dele mesmo, ok? E não é obrigatório, porque não é assim que funciona. Aí vamos voltar para a questão do pendrive. Eu posso ter o vírus, eu posso o vírus ter alguma forma de entrar no meu corpo, mas eu não ter expressão daquela informação, já que eu não consigo acessar aquela informação, eu não tenho capacidade de replicar aquela informação. Então não é obrigatório. Entenderam a lógica? Ok? Tá. Continuando, então, basicamente, qual é a composição de um vírus, tá? Ele colocou três tipos de vírus aqui para vocês. Um bacteriófago, que é vírus que infecta bactéria, ok? Ele tem esse desenhozinho aqui. Nós temos o vírus do tabaco, isso aqui é um vírus que infecta planta. É um tipo de que infecta planta. Tem outros tipos também. E tem o HIV, que é um vírus que é de célula animal, tá? Basicamente, todos eles apresentam o capsídeo, ok? Ó, onde está escrito proteína aqui, é o capsídeo desse cara aqui. Então, nós temos uma parte externa de proteína, ok? Tá aqui, ó, o capsídeo desse cara tá aqui, ó, aqui dentro, ok? Então, nós temos um capsídeo, que é externo, tá? Nós temos um material genético que fica protegido nesse capsídeo. Imagina como se fosse um estojo e as canetas dentro do estojo. O estojo é o capsídeo e as canetas é o material genético lá dentro, ok? Porém, alguns vírus, além de ter capsídeo e material genético, ele também tem uma membrana, ok? Que a gente chama de membrana lipídica ou envelope, que é o do caso do HIV. Então, nós temos vírus não envelopados, são esses dois aqui, e vírus envelopado. Envelopado é um vírus que, por fora dele, protegendo esse capsídeo, esse material genético, tem essa membrana de lipídio aqui. Só tem um detalhe, essa membrana de lipídio, ela tem como função reconhecimento de célula. Uma célula consegue reconhecer muito melhor quando eu tenho isso daqui do que isso daqui. Então, esse vírus aqui, ele é muito mais eficiente do que esses daqui. Entenderam a lógica? Na questão de reconhecimento? Porque acontece o seguinte, como esse envelope ele saiu da célula que produziu ele, esse envelope ele é totalmente compatível com a membrana plasmática da célula que vai produzir ele. Ficou claro isso? Seria o seguinte, eu tiro um pedaço da minha pele e faço alguma coisa com um pedaço da minha pele, ok? E aí no dia que aquela coisa, que tem um pedaço da minha pele, vier
para mim, eu consigo reconhecer aquilo porque aquilo saiu de mim. Entenderam? Tem hora que é complicado explicar sem quadro, mas é exatamente isso. Com desenho ficaria muito mais fácil de explicar isso para vocês, tá? Então, o problema maior de um vírus envelopado é exatamente isso. O reconhecimento celular de um vírus envelopado é muito mais eficiente do que o reconhecimento celular de um vírus não envelopado. Até a forma que o material genético entra num vírus não envelopado é diferente do que um vírus envelopado. Num vírus não envelopado, o material genético ele é injetado lá dentro do citoplasma, ou no caso de bactéria, no protoplasma da bactéria, ok? Um vírus envelopado não. Essa membrana que interage com a membrana da célula, ocorre uma fusão e aí o capsídeo também entra no citoplasma. Então é muito mais eficiente essa interação aqui do que essa interação aqui. Ok? Estão comigo até agora? Beleza. E aí, moçada, o coronavírus, aí vamos lá. O coronavírus é esse vírus aqui, ok? Ele tem uma membrana lipídica, ele tem um capsídeo e ele tem um material genético. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o material genético, ok? O material genético de vírus, até aí, anotaram tudo direitinho, o que é importante aqui? Aham, beleza. Quando a gente fala agora de material genético, isso tem a ver com a classificação do vírus, tá? Porque nós temos vírus que são vírus de RNA e vírus de DNA. Nós temos vírus de RNA positiva, fita positiva, vírus de RNA, fita negativa. E vírus de RNA, fita simples, vírus de RNA, fita dupla. Por incrível que pareça, eu posso ter o RNA de fita dupla em relação aos vírus. Saulo, é importante saber isso tudo aqui? Não, não é importante, ok? É importante vocês saberem o seguinte, tá vendo? Eu vim falando sobre tudo, sobre RNA de vírus de fita negativa, que pode se transformar em RNA de fita positiva, ok? O retrovírus, que é o caso do HIV, que é um vírus de RNA que depois se transforma em DNA, ok? E nós temos os vírus de DNA propriamente dito. E devem estar por aqui, ó, ok? O que é importante vocês saberem disso tudo aqui, ó? Vocês estão com um caderno aí? Eu vou abrir o meu pente aqui para ficar mais fácil de eu escrever alguma coisa para vocês. Tá, caderno, ok. Deixa eu abrir só o pente aqui rapidinho. De tudo aquilo que está no módulo, é importante vocês saberem o seguinte. Bom, eu vou falando e daqui a pouquinho eu passo pro pente, tá? É importante saber que quando eu tenho um vírus de RNA, travando aqui. Bom, moçada, quando eu tenho um vírus de RNA, tá? Esse vírus de RNA, obrigatoriamente, ele já vai ser traduzido, ok? Traduzido em proteínas. Que proteínas são essas? Essas proteínas são proteínas do próprio vírus, ok? Então eu tenho aquela informação que está no vírus aquela informação que está no vírus, a célula lê aquela informação e começa a traduzir aquela informação, ok? Produzindo novas proteínas, ok? Quando eu tenho vírus de RNA que tem uma enzima chamada transcriptase reversa, o que acontece? Aí o processo não é assim, não. Aí eu vou ter RNA sendo transformado em DNA. Esse DNA vai ser incorporado ao DNA da célula. Esse DNA agora vai produzir RNA.
E esse RNA vai ser traduzido em proteínas. Entenderam? Ok? Então, voltando. Se eu tenho um vírus de RNA, RNA que não tem essa enzima aqui, a gente chama RNA negativo, ok? Por isso que tem esse positivo, negativo, enfim. O RNA, ele vai ser diretamente traduzido em proteínas, porque você tem transcrição, tradução, transcrição, DNA e RNA, tradução, RNA em proteínas. Como eu já tenho RNA, eu já tenho informação. Então, a célula pega esse RNA e começa a traduzir esse RNA em proteínas, começar a produzir novos vírus, novas partículas virais. Lembrando, produzir vírion. Entendam vírion como partículas virais. É isso que contamina as pessoas, tá? Hoje nós estamos passando por um processo de isolamento social exatamente por isso, para reduzir a quantidade de vírion entre pessoa e pessoa. Porque quem transmite, por enquanto, né, foi comprovado até agora, quem transmite coronavírus é pessoa para pessoa, ok? E a primeira transmissão foi morcego-pessoa. Combinado? Vou dar um exemplo que aconteceu no Brasil no ano passado, não, 2019, 2018, ano retrasado, tá? Em relação a isso daqui, só não é um vírus de RNA. O que eu vou falar para vocês é um vírus de DNA, é o que está aqui embaixo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Febre amarela, tá? Febre amarela é um vírus que é passado de macaco para macaco, macaco para mosquito, mosquito para humano, mosquito, macaco, 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 mosquito, mosquito humano, ou macaco humano, ok? Então nós temos um vírus, que é um vírus silvestre, febre amarela, que ela é transmitida macaco, humano, e quem faz esse intermédio aí é o mosquito. No caso, quando eu falo intermédio, eu estou falando de quem, pessoal? O que seria o mosquito nessa situação? Pode digitar. O mosquito é o quê na transmissão? Tipo dengue. Dengue é humano, 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 humano. Mas quem faz a transmissão não é diretamente humano para humano, ok? Eu tenho que ter um intermediário. Vetor. Isso, exatamente. É o vetor, tá, Lara? Perfeito. E aí a febre amarela, que a gente teve um problema no Brasil em 2018 em relação a isso, foi isso. Macaco, macaco, quem transmite, quem faz o intermediário, que é o vetor, é a hemófilis, né, que é o mosquito transmissor da febre amarela. E o que aconteceu? Começou a transmitir para pessoas porque os macacos começaram a vir muito próximo da cidade. Aí o que era uma coisa que acontecia lá, num ciclo silvestre, acabou vindo para cá, para a cidade, ok? Igual o corona, se descobriu que a gente pode passar coronavírus para gato, para cachorro não. Nem cachorro, nem porco, nem galinha, mas gato pode. Teve até no zoológico de Nova York um tigre que faleceu de coronavírus, deu positivo para coronavírus. O tratador parece que passou para ele. Lara falou, eu vi, fiquei triste. Mas é um estudo recente, eu até li na. Hoje é terça. Eu li no domingo um estudo falando sobre isso lá na Coreia. Um estudo com gato. Gato consegue passar para gato, humano consegue passar para gato, mas não tem comprovado ainda se gato consegue passar para humano. Porque quando eles comprovarem que gato passa para humano, vai ser um problema sério, porque gato é um animal de estimação. Imagina, eu passo corona para o meu gato. Eu não tenho gato, eu nem gosto de gato, minha mãe tem gato. Eu tenho vários cachorro, cadelinhas aqui em casa. Mas não tem nada a ver com gato, é que eu não, particularmente, eu não gosto de gato. Quem tem gato, eu acho um animal imponente. Mas quais são os sintomas em animais? É o mesmo em humano.
insuficiência respiratória. Ele fica com gripe, né? Basicamente uma gripe, e ele pode morrer de insuficiência respiratória. É os mesmos sintomas, Sara, que a gente. E aí, o que acontece? Se for comprovado que gato transmite para humano, aí vai ser um problema, tá? Vai ser um problema sério, porque aí o gato acaba entrando naquele conceito que nós já falamos sobre não só vetor, mas ele entra também como reservatório, ok? Porque você pode ter, igual o ser humano, nós temos pessoas assintomáticas que continuam passando no período de latência do vírus. Então, eu tenho aquele período que eu me contaminei, eu estou passando para outras pessoas, mas não tenho sintomas nenhum. Isso acontece com vírus. Num vírus normal, isso dura 7 dias, ok? Eu infectei, posso passar essa infecção para frente nesses primeiros 7 dias e demora 7 dias para poder eu expressar algum sinal, sintoma. Se eu tiver sinal, sintoma, vai durar mais 7 dias para eu poder me curar, ok? Espontaneamente. Só que o coronavírus, eles descobriram que demora 15 dias, então você pode se contaminar, não ter nenhum sinal nem sintoma durante 15 dias, e depois, se você entrar num período de insuficiência respiratória, eu vou te responder, Ana, só um minutinho. Quando você entrar num período de insuficiência respiratória, você pode ficar até 30 dias necessitando de um respirador. E é aí que o negócio complica, porque é muito tempo. É uma comorbidade muito alta. Uma virose normal é 7 dias. O corona tá batendo aí 20, 30 dias. Ô, Ana, você perguntou em 3 dias. Tem um caso confirmado, né? Tem um caso confirmado. Só que acontece o seguinte: deve ter mais casos, lógico, porque até você confirmar caso, você tem que pegar o sangue da pessoa, mandar lá para o Rio, para o LACEN, demora um tempo para eles fazerem o teste, que é o PCR, e até voltar esse resultado. Então pode ser que tenha muito mais do que um. Um, sim, já está confirmado aqui em 3 rios. A Isadora falou que acha que viu 2. Não, por enquanto um, tá, Isadora? Que eu saiba. Ontem, Nicolas, aquele vereador aí de Areal, o Gutinho falou que foi confirmado um caso em Areal ontem, ok? Ana falou que acha que é 2 em Paraíba. Em Paraíba eu não sei, realmente eu não tenho acompanhado lá em Paraíba. Mas posso ser sincero para vocês, não se incomodem muito com isso não, porque agora vai chover casos, tá? O nosso pico de pandemia aqui no Rio de Janeiro é dia 28 de abril. Guardem essa data. Depois a gente volta a falar sobre isso. É 28 de abril, que eu digo depois mesmo, para frente. Yuri, em Petrópolis, realmente, a situação já tá bem, bem complicada. Ô, Luiz, é o dia do seu aniversário? Pô, que merda, hein? Pô, caramba. Fazer o quê, né? Pessoal, vamos continuar então aqui? Beleza. Voltando, porque eu tava mostrando para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu não sei que dia cai dia 28. Deixa eu ver aqui no calendário. Se for o dia da nossa aula, numa terça-feira, ó, dia 28 que é numa terça-feira, olha que maravilha. Vamos fazer uma coisa, Luiz. No horário da aula, no final da aula, lógico, a gente canta parabéns para você. Vamos. Você coloca um bolinho, abre a sua câmera, eu fecho a minha e a gente canta parabéns para você, combinado? Já vou anotar aqui para não esquecer, tá? Todo mundo topa? Sara sim, Nicolas sim, Lara sim, Felipe sim, 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 ótimo, beleza. Então, vamos fazer isso, que eu acho que é uma forma da gente reduzir essa distância utilizando os recursos que nós temos, tá? Aí nós vamos fazer isso, tá, Luiz? Olha, a Liv estava dormindo, agora ela acordou. Olivia, tudo bom? E aí, ô Luiz, fala com a sua mãe, faz um bolinho, coloca uma velinha, e aí no final da aula, eu vou tirar 10 minutinhos da aula, a gente canta parabéns pra você, pode ser? Todo mundo. A gente abre o microfone, deixa só o seu vídeo e a gente canta parabéns. Fechou, tá?
Moçada, voltando então, vamos lá. Vocês anotaram no caderno de vocês direitinho? Então eu tenho RNA, vírus de RNA, que vai ser diretamente traduzido em proteínas, ok? E essas proteínas vão formar os novos vírions, que são partículas virais, ok? Nós temos vírus de RNA, que também tem enzima transcriptase reversa. Então esses vírus aqui, um exemplo de vírus aqui, ó, desse, vou dar um exemplo, tá? Temos, por exemplo, o COVID-19. Na verdade, o nome dele correto é N-COVID-19, tá? Nós temos vírus que é de RNA também, ok? Porém, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. O que que essa enzima ela faz? Ela pega o DNA, pega o RNA, transforma o RNA em DNA. Esse DNA é incorporado ao DNA da célula, então agora vai fazer parte do DNA da célula. Aí esse DNA começa a ser transcrito em RNA e traduzido em proteínas. Aí a partir desse momento nós temos a produção, de novo, dos vírions. Ok? Um bom exemplo disso é HIV, tá? Alguma dúvida até agora? Então estou simplificando esse quadro todo aqui, ó, essa loucura aqui, ó, no módulo de vocês, tá? Combinado? Opa, tá. Vou aceitar que sim, já que ninguém falou nada. E moçada, e o último grupo de vírus é o vírus de DNA, ok? Então tem o vírus de DNA. Esse DNA, quando ele entra na célula, tá? A célula pega esse material, incorpora o DNA dela e faz o processo normal. DNA transcrito em RNA, traduz em proteínas, tá? Essas proteínas vão gerar o vírion. Um bom exemplo disso são esses vírus que a gente pega e nunca mais você vai ter aquele troço na vida. Por exemplo, dengue. O vírus da dengue como é que é? VD não. O vírus da dengue é VD1. VD1, VD2, VD3, VD4, tá? Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Combinado? Ok? Então, o que acontece? Todo vírus de DNA, como o DNA é uma estrutura mais estável, você tem uma vez na vida. Todo vírus de RNA, como o RNA é uma estrutura instável, ele pode sofrer mutação com muita facilidade. Então, nada garante que você tenha só uma vez na vida, ok? E esse é o maior problema hoje do corona, porque eles estão estudando agora lá na China, que está tendo um novo surto, num outro local lá da China, e eles estão vendo se esse novo surto é uma reincidência do vírus, se for tudo bem, são pessoas que não tiveram, agora estão tendo, ou então se são pessoas que já tiveram e estão tendo ele de novo. Aí é complicado, aí se torna uma situação bem complicada, se as pessoas que já tiveram estão tendo de novo. Porque significa que você não vai ficar livre dele se teve uma vez na vida. E aí a vacina se torna uma coisa muito, muito, muito difícil de se produzir. Entenderam? Foi? Estão vivos ainda? Oi? Poxa, ninguém quer falar comigo? É isso mesmo? Caramba, tá bom. Vocês estão vivos? Dá um oi aí. Não sei se vocês estão vivos ainda, gente. Tô achando que vocês deixaram o computador ligado e raparam fora, né? Ô, Saulo, Oi. desce seu chat, o pessoal tá mandando mensagem, só que não tá atualizando direto pra você. Ih, caramba. Caraca, eu não tinha visto isso não. Obrigado. Quem
Quem falou para mim aí? Quem que falou comigo? O Yuri colocou aqui, ó, professor, a vizinha aqui falou que pegou o Covid, já melhorou coisa de 15 dias. O que você acha? Sim, ela pode sim, tá? Pode ter acontecido, porque pode ser, como pode não ser. Porque nem todo mundo que vai ter o coronavírus vai ser internalizado, porque internado, né? Porque, pô, senão seria um caos isso. Tem pessoas que têm, vai ter, mas vai ter de forma sintomática. Apresenta um início de uma gripe normal e depois não tem nada. Pode ser que sim, tá, Yuri? Não duvidaria, não, mas não sei. Isso aí realmente é possível, mas não sei ao ponto de que se ela realmente falou verdade ou não. A Lara perguntou, Saulo, corona a pessoa pode pegar de novo? Estão estudando sobre isso, tá, Lara? Ainda não se sabe em relação a isso, não, tá? Ele nem viu a mensagem. Tá, vamos lá. Eu ouvi falar que as pessoas lá na China estavam curadas, acabam contraindo novamente. Acho que só não pega depois que inventarem a vacina e a pessoa tomar. Não, Ana, a grande questão é essa. Eles estão estudando sobre isso. Mas se tiver reincidência, a vacina vai ter que ser feita de uma forma diferente do que eles estão produzindo, ok? Porque a vacina utiliza uma cepa específica. E aí, se eu tomar aquela cepa, mais a outra cepa que está fazendo uma nova infecção, né, um novo processo, então não vai adiantar, ok? Então nem a vacina resolve uma situação dessa, não. Aliás, a vacina se torna obsoleta antes de se tornar efetiva. Na Itália estão tendo muitos casos e na Espanha, o Felipe colocou, sim, sim. A Itália teve um pico muito grande, chegou a 970 mortes num dia, só que os Estados Unidos passou, tá? Os Estados Unidos no domingo, não, minto. Hoje é terça, no sábado, de sábado para domingo, em 24 horas nos Estados Unidos foram 1.160 e poucas mortes. Quer dizer, hoje, nos Estados Unidos, que é um dos piores epicentros. A Espanha, realmente, a situação está bem complicada lá, mas não está conseguindo ultrapassar os Estados Unidos nisso, não. Só que olha só, não precisa ir muito longe, não. Se a gente for pensar em São Paulo, para vocês terem uma ideia, no Brasil, sexta-feira, tinham 299 óbitos, tá? Na sexta-feira. Ontem, já eram quase 600 óbitos. Eram 500 e carteirada lá. Ou seja, eu estou falando de sexta a segunda. Nós estamos falando de, vou colocar sexta e segunda, considerando, tá? Sexta, sábado, domingo e segunda. 4 dias. Em 4 dias, dobrou. Sara falou, agora que meu pai não deixa eu viajar esse ano mesmo. Ô, Sara, eu acho que quase ninguém vai viajar esse ano. Esse ano realmente vai ser um ano bem difícil em relação a isso, ok? Acho que a, a, a questão de mobilidade vai ser muito prejudicada. A gente não vai conseguir sair para lugar nenhum de uma forma muito fácil, não, tá? Não é só você, não. Acho que todo mundo vai passar por isso esse ano. O Felipe falou que na Alemanha tem poucos casos. Sim, lá realmente tem poucos casos. Só que depende como cada governo tá encarando essa situação, o Felipe. Tipo Estados Unidos. Estados Unidos, eles tiveram um alerta, né? O mesmo alerta que o Brasil teve, só que os caras falaram que não iam parar. E aí, como lá é muita gente próxima e os caras viajam muito, né? Você tem americano, né? Vai para muitos lugares do mundo, né? Igual o Brasil também. O Brasil gosta muito de sair e tal. E aí que o negócio ficou insustentável lá, ok? Por isso que hoje está tendo esse problema. A Alemanha nem tanto. O pessoal tipo Alemanha, Japão, eles são países mais regrados em relação a essa situação. Saulo, foi nos Estados Unidos o maior número de mortes em um só dia, né? Foi. Estados Unidos que hoje
lidera o maior número de óbitos em 24 horas, 1.164, se não me engano, 68, alguma coisa assim. Você acha que isso demora para acabar? Bom, isso não vai acabar, né, Sara? Essa é a verdade. A gente vai passar por esse pico vai diminuir, a gente vai retornar a uma normalidade, e isso vai acontecer de tempo em tempo, até a maioria das pessoas já terem contato com esse vírus. Então isso não acaba, isso é uma coisa que vai ficar aí para o resto da vida. Felipe falou que na Itália tem muitos idosos. Sim, mas o Felipe, além de ter muitos idosos, aonde teve o problema maior na Itália é uma região da Itália, que é a parte de cima da Itália ali, a região norte. Além daquela região ser muito fria, porque lá era inverno quando começou, era o finalzinho do inverno, quando aconteceu todo esse problema, também é onde tem maior concentração de idosos. Então, a situação realmente ficou complicada por causa disso. Mas em números, o Brasil tem muito mais idosos do que a Itália, tá? Em número real. Em proporção, lógico, que a Itália tem mais idosos do que o Brasil, em proporção em relação à população. Mas a população do Brasil é bem maior do que a população da Itália. Aliás, o país é muito maior. O Yuri perguntou, tipo, eu peguei o coronavírus e fui curado, o vírus permanece ainda no meu corpo? De certa forma, sim, o Yuri, mas você não passa isso para frente. Existe o período de produção de vírion, voltando lá, ó. Quando eu tenho, vou falar aqui especificamente do corona, eu tenho RNA sendo traduzido em proteínas, essas proteínas que geram a partícula viral, ok? Só que isso tem um tempo para acontecer. Isso para de acontecer. Quando isso para de acontecer, que nós falamos que estamos curados, ok? E é a partir da cura você não tem mais a produção de partícula viral, mas você vai ter aquele resíduo daquela célula no seu corpo, não célula, desculpa, daquela informação no seu corpo. Não é à toa que a gente consegue fazer um teste e verificar se você teve ou não teve. A gente faz pela memória imunológica, são as famosas. Eu já falei para vocês sobre imunologia, lembram? Aquelas células de memória, famosos IgG, lembram? Felipe colocou, em Paraíba do Sul tem gente na rua. Tem, não tem jeito, Felipe. O problema maior é o seguinte, você tem que evitar aglomeração. Ter gente na rua não tem, assim, tem problema, lógico, porque isso vai facilitar a transmissão, mas se as pessoas não tiverem uma próxima da outra, quem está produzindo o virion não vai passar para uma outra pessoa, porque no ambiente é muito difícil você passar isso. Até que se prove o contrário, tá? Que eu estou falando aqui. Mas a aglomeração que é o problema, entendeu? E aí, por exemplo, uma pessoa sai, vai no banco, sei lá, fica naquela aglomeração, pega e quando chega em casa acaba passando para todo mundo. Mas não é assim no mesmo dia, demora um tempo para você começar a produzir o vírion. Mas é assim que funciona. Então tem todo aquele conjunto de pessoas que está em casa, em isolamento, não teve contato nenhum com o exterior e de repente começa a ter sintomas de coronavírus. Aí faz teste, identifica que deu positivo para corona e fala, pô, como assim eu não saí de casa, mas alguém saiu e acabou levando, entendeu? Na Itália, em Bergame, teve muitos casos, sim, não só Bergame, mas também lá em cima, esqueci o nome lá do local, aquela região mais norte ali, foi ali, virou um epicentro, né? Tipo hoje, o epicentro é Nova York. Bom, pessoal, eu ainda tenho 7 minutinhos. Vamos só tentar dar uma avançada em relação à virose clássica, pode ser? Porque não tem jeito, a gente vai falar de virose, vamos entrar nesse assunto do corona, porque é o assunto do momento, né? Não tem muita alternativa. Ô, Saulo, a pergunta que eu fiz. Ah, cloroquina. Não, cloroquina eu posso falar para você. Por isso, quando você colocou aquele medicamento, eu falei, eu não sei, eu não ouvi falar sobre aquele que você tinha colocado. A cloroquina, sim. Bom, o que que eu posso te falar sobre a cloroquina? Vamos lá. A cloroquina foi um estudo que foi realizado nos Estados Unidos, só que foi um estudo in vitro. O que é um estudo in vitro? Eles fizeram na bancada alguns experimentos com medicamento que já existem,
e eles viram que a cloroquina e a hidroxicloroquina, eles são eficientes para in vitro, com célula vero de macaco. Quando a gente fala célula vero de macaco, é células padrão de macaco. Ou, pô, nem me fala, eu tenho ido trabalhar lá em Areal, eu preciso continuar trabalhando no laboratório, por isso que eu tô careca, ó. Tô sem barba, não sei se vocês perceberam, por causa disso. O Nicolas me viu lá ontem, óculos, máscara, parecia até filme de terror aquela merda. Bom, Coringa vírus. Verdade. Então, voltando, Felipe, explicando sobre a questão da cloroquina. Então, in vitro, ela se mostrou eficiente. Só tem um problema. A cloroquina no nosso organismo, em alta concentração, é tóxico. Para você ter uma ideia, quando o presidente falou sobre a questão da cloroquina, as pessoas começaram, igual um louco, ir na farmácia comprar. Isso é um medicamento para o pessoal que tem lúpus ou que tem malária, um antimalárico também, ou doença autoimune. Aí você está perguntando, ele pode curar? Ele é um dos tratamentos recomendados pela OMS. É um dos. Só que não é o mais efetivo. Eles estão testando. Pode curar? Pode. Pode ser que sim, pode ser que não. Se mostrou promissor in vitro. Mas até agora não tem nada que comprove que ele realmente possa curar. Eu li um estudo aqui no Brasil falando que eles associaram a hidroxicloroquina com azitromicina, que é um antibiótico e foi muito eficiente numa paciente. Foi em Minas Gerais, se eu não me engano. Mas funcionou para ela. Não significa que vai funcionar para outras pessoas. Então, realmente, os médicos montaram uma comissão, foi até o ministro da Saúde falou sobre isso, e a gente tem acompanhado isso em relação até mesmo à faculdade, porque a gente trabalha com pesquisa na faculdade, e a Rô, a gente tem acompanhado essa situação aqui. Eles estão trabalhando em evidências. Como que funciona isso? Os médicos fazem o tratamento, usa inicialmente o tratamento da OMS. São 4 tratamentos que a OMS colocou, porém 3, e o quarto tem a ver com esse terceiro aqui, tá? E aí, peraí, só um minutinho, Felipe. E aí, com isso, eles conseguem ver caso a caso qual é o melhor tratamento. A cloroquina é um dos tratamentos, ok? Mas não é a cura, não. Infelizmente, não. Ainda não é a cura, não. Ô Saulo, por que em Belarus não tem casos? Belarus fica onde, Felipe? Não sou bem muito frio. Essa questão das pessoas se movimentarem, ir para um lugar ou ir para outro, Davi, realmente não acontece. As pessoas ficam mais dentro de casa. Leste europeu. Não sei. Pode ser por uma questão de mobilidade mesmo, tá, Felipe? Se você tem um país que não tem muita mobilidade entre os seus habitantes, é o que nós estamos fazendo hoje no Brasil. Esse isolamento social é isso, a gente está reduzindo a mobilidade para conseguir controlar a pandemia aqui. Então, eu reduzindo a mobilidade, eu consigo não parar. Lógico que a gente não vai parar, mas a gente consegue retardar o efeito dela naquele determinado país. Entendeu a lógica? Por isso está todo mundo em casa, está todo mundo parado. Eu estou aqui, ó, com vocês nesse momento fazendo essa videoaula, porque eu não tenho como estar em sala de aula com vocês. Por quê? Porque a gente está reduzindo a mobilidade das pessoas. Ah, não, Madagascar provavelmente não. Por causa essa questão que eu falei, é questão de mobilidade. Eu só vou ter o coronavírus num lugar que alguém levou. Então tem que ter, obrigatoriamente, ter ido lá na China ou em algum país agora que tenha coronavírus. Eu tenho que ser infectado pelo coronavírus e levar esse coronavírus para algum lugar. Ele não chega sozinho, não é, por exemplo, gripe aviária, que é levado pelas aves, tal, ok? Saulo, é necessário usar máscaras? Bernardo colocou. Ô, Bernardo, é importante para quem está trabalhando diretamente com isso, sim, utilizar máscara. Para quem está trabalhando no comércio, está atendendo diretamente as pessoas,
também é importante, porque você está em contato com as pessoas, ok? Agora, a gente, por exemplo, aqui eu estou em casa, usar máscara, eu vou sair agora na rua. Se eu for para um lugar que tenha muitas pessoas, eu acho importante, ok? Por que eu acho importante? Porque eu evito de trazer alguma coisa aqui para casa, entendeu? Agora, as pessoas estão dentro de casa, que só está saindo na rua para tomar um sol aqui, ó, vou aqui dar uma volta aqui na rua para tomar um sol, não vou encontrar com ninguém, não vou ter contato com outras pessoas, não, é desnecessário, ok? E nem tem máscara para isso, ok? Pessoal, já são 9 horas, vamos só finalizar um conteúdo importante, reforçando aqui, ó, cadê? Vocês compreenderão isso, de um vírus de RNA comum, um vírus de RNA que tem enzima transcriptase reversa e um vírus de DNA, como que funciona a questão da formação das partículas virais? Quem tem partida de futebol está acontecendo. Peraí. Quem tem partida de futebol está acontecendo e com torcida. Pode acontecer alguma coisa com eles, podem pegar vírus? Pode, porque é contato pessoa a pessoa. Se eu tenho uma pessoa que está contaminada, mas ela não apresenta sintomas, ela pode não apresentar sintomas nos 15 primeiros dias, mas ela pode transmitir. Essa é a diferenciação do corona, né? Desse tipo de virose. Ela pode transmitir, aí sim. Se eu tenho uma partida de futebol que eu tenho pessoas um contato com uma pessoa em contato com a outra pessoa, até mesmo os jogadores ou a torcida, sim, pode transmitir sim, é fato, ok? Felipe colocou, está acontecendo em Belarus. Belarus, você está falando o quê? A partida de futebol? Pode acontecer sim, lógico. Não é à toa que as Olimpíadas foram adiadas para 2021, lá no Japão, porque é exatamente isso, é contato. Isso é um vírus que é transmitido por contato. Não é contato tipo com secreção, igual uma ebola da vida, que você tem que ter o contato com a secreção, mas é por contato de qualquer forma, ok? Bom, moçada, então eu preciso finalizar essa aula, porque eu não sei se vocês têm outra aula agora, tá? Então eu vou pedir um favor para vocês. Nós paramos aqui, que nós vamos falar sobre como que o vírus ele entra na célula, então paramos aqui em tipo de infecção, combinado? E eu vou colocar para vocês lá uma videoaula sobre esse assunto aqui, que é ciclo reprodutivo, né, de vírus, como que a célula produz o vírus, como que ocorre essa parte da infecção, para a gente poder adiantar esse conteúdo. Eu já vou pedir um favor para vocês. Façam, por favor, pelo menos o exercício contextualizado, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, só o contextualizado, não precisa fazer o conceitual, não, tá? Se tiverem dúvidas, me mandem pelo Google Classroom, ok? Pelo Google Sala de Aula. Combinado? Só tem aula 10 horas ou tem aula 9 horas com vocês agora? Vocês têm aula agora 9 ou aulas 10? 9 horas? Então vou ter que finalizar aqui, tá, pessoal? Aqui, foi muito bom vê-los. Eu não vou poder pedir para vocês abrirem as câmeras aí, porque não vai dar tempo, porque tem outra aula. Mas na nossa próxima aula a gente conversa melhor sobre isso. Combinado? Gente, um abraço. Esse vídeo vai estar disponível para vocês lá no Agenda Edu. E estudem. Um abraço.